Dois dedos de conversa. Todos os dias. Dois dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM. Hoje iniciamos uma nova parceria com o Sul Informação. O convite foi feito à sua diretora, Elizabeth Rodrigues, e por isso cá estamos para os dois dedos de conversa. Bom dia, Elizabeth, e obrigado por teres aceitado este convite. Para começarmos esta breve conversa, lembrei-me de lançar o desafio de falarmos um pouco sobre as alterações climáticas que estão afetando diretamente a região do Algarve, já há uns anos esta parte, agravando cada vez mais a seca. Em 2025, este ano, no final do inverno, lá para o mês de, se me lembro, do mês de maio, aquelas chuvas foram um balão de oxigênio para salvar as nossas barragens e os lençóis freáticos. Isto é uma coisa que é muito complicado, cada vez se agrava mais e não têm sido feitas ou tomadas medidas para tentar mitigar esta situação. Elizabeth. Bom, isto das alterações climáticas não é só uma situação, obviamente, que afeta o Algarve, Claro é o mundo todo, não é? E não são brincadeira, apesar de haver quem enfim, tente dizer que isto é mentira, que é uma invenção dos ambientalistas. Isto são factos confirmados pelos cientistas Exato. Ao longo de dezenas de anos de investigação, não é? Uhum. Aqui em relação ao Algarve, não é só a seca. As alterações climáticas provocam vários fenómenos extremos de clima, como se costuma chamar. A seca, sem dúvida, é aquilo que nos tem afetado mais nestes últimos anos, mas também, por exemplo, as inundações mais frequentes e repentinas. Nós também as temos tido no Algarve. Ali na zona de Tavira, não é? Aconteceu de Tavira, de Albufeira, vai fazer agora meia dúzia de anos, talvez. Lembremos em relação às inundações o que aconteceu no ano passado em Espanha, na zona de Valência. E isso depois afeta também a questão, por exemplo, dos incêndios, porque estando as coisas mais secas ou crescendo muito quando chove muito, enfim, isto também tem influência no aumento dos incêndios, bem que, enfim, isso, a água não fica retida nas florestas, nos montes, não é? Também, porque há uma desertificação. Claro. É um bocado. E o facto de ter chovido alguma coisa, felizmente, no inverno passado, fez com que, de facto, ficasse mais água nas barragens, mas nos aquíferos a questão não teve assim tanta não houve reposição, alteração. Não houve. Claro. Até porque a água precisa de se infiltrar e infiltrar devagarinho. E isso acontecia quando, por exemplo, a Serra de Monchique era considerada o pulmão do Algarve e até se dizia, houve um geógrafo que lhe chamou o penico do Algarve, porque lá chovia realmente muito, quando havia floresta, mas verdadeira floresta. Claro. Não era eucaliptos a perder de vista, era verdadeira floresta com castanheiros, com carvalhos, com alguns pinheiros, mas com vegetação até mais pequena, arbustos, etc. Quando a chuva cai, infiltra-se lentamente no solo, isso acontece, enfim, em toda a parte, e chega mais facilmente aos aquíferos. Nós, muitas vezes, no Algarve, também atribuímos, e não só no Algarve, no país todo, atribuímos às alterações climáticas coisas que não têm a ver com as alterações climáticas. Porque não é por causa das alterações climáticas que, quando chove muito, há inundações nas zonas dos chamados leitos de cheia. Não é? Por exemplo, em Albufeira, não é o que aconteceu há uns anos, no dia 1 de novembro, foi causado por chuvas torrenciais repentinas, mas também porque toda a cidade, no fundo, está construída numa zona de uma ribeira, que é uma zona de risco. Não é? E, portanto, estas coisas estão estudadas, as universidades têm estudado. Agora, depois é difícil transpor isso para a decisão política, seja a nível local, regional ou nacional. Elizabeth, e esta solução que se fala e que já está implementada de captação de água no Pumarão, no Rio Guadiana, para o de Leite e Beliche, será uma forma, de certa maneira, de mitigar um bocadinho esta carência, não? Olhando superficialmente mas a verdade é que e essa solução tem sido bastante contestada. Para já é assim, o Rio Guadiana, como todos os rios da Península Ibérica, podem ter problemas de falta de água, não é? Nós nunca imaginaríamos ver um rio Tejo ou um rio Douro
secos, mas isso aconteceu há 2, 3 anos. Exato, não é? exato. O Guadiana, porque é assim, os grandes rios que nós temos em Portugal vêm de Espanha. Em Espanha há muitos anos que eles fazem barragens, transvases, que é levar água de uma bacia para outra, Exato. às vezes por centenas de quilómetros, e não lhes adianta grande coisa, porque quando não chove não há água. Podemos ter barragens de uma ponta à outra do Algarve, mas se não chover não há água. No caso do Guadiana, temos um problema que é a qualidade da água do Guadiana. O Guadiana é muitas vezes, porque nós, enfim, a barragem de Alqueva é em Portugal, e nós vamos receber o quê? Recebemos o esgoto e os resíduos químicos, talvez, né? Os resíduos químicos e os resíduos, por exemplo, da indústria do azeite, não é? As águas russas, de Espanha. Exato. É uma água de muito má qualidade. Exato. E o que se está a fazer, quando se está a promover o trazer esta água de Alqueva para a barragem de Odeleite, agora já se fala também para a barragem de Santa Clara, que é já no Alentejo, mas que também abastece em termos agrícolas, uma parte do concelho de Algesur. É misturar água má com água boa. Não é? E sem tratamento, não é? Porque não se prevê propriamente tratamento. E outra solução que penso que já esteja em andamento, que é a desalinizadora ali na zona de Albufeira. Isso também é, na minha opinião, apenas um grande negócio. Já existem desalinizadoras a funcionar no Algarve, a nível privado, em algumas unidades hoteleiras, e por isso, pronto, até em Portimão, por exemplo, penso que é não sei se chama ainda assim, mas o Hotel Dom João II, do Grupo Pestana, que tem já há uma série de anos. No Concelho de Lagoa, por exemplo, a Vila Vita tem desalinizadora. Exato. Não são grandes unidades, mas ajudam a suprir as necessidades das unidades hoteleiras. A esse nível, ok, as coisas podem funcionar. A um grande nível, é assim, ok, vai produzir água, muito bem, mas a que preço? E quem é que vai pagar esse preço? E não fornece água suficiente, enfim, para justificar um tão grande investimento. Mas pronto, é uma obra que está a avançar. Tudo isto junto, pois, garante mais água, não é? Mas o problema em relação à gestão dos recursos hídricos no Algarve... Tem que partir também das autarquias, não é? Sim. O aproveitamento das águas residuais para regas também, e lavagens. Muito importante, porque há muitos usos da água potável, tratada, que não se justifica, como regar jardins ou lavar estradas, ruas, etc. Pode-se usar, regar, por exemplo, os campos de golfe, e nesse aspecto o Algarve até tem dado passos nesse sentido. Há já alguns campos de golfe que estão a ser regados com água residual tratada, portanto, água que passou por uma hectare, ficou com uma qualidade suficiente para ser usada para rega. Mas o problema é que não se projeta, não se planifica, e cada vez há mais coisas a precisar de mais água, mais urbanizações, mais resorts, que agora todos são verdes, né? É tudo muito ecológico, metem lá meia dúzia de painéis solares e já são sustentáveis. Mas tudo isso gasta mais água. E onde é que nós vamos buscar essa água? Não há. Não há. Olha, para finalizarmos esta nossa conversa, que está sempre limitado ao tempo, isto também temos que ter uma atitude de poupança, né? Cada de nós, cidadãos deste país e desta zona do Algarve, tem que, todos nós e os nossos filhos, temos que ter um ato pedagógico do dia a dia para que a torneira não esteja muito aberta e que esteja só o suficiente, porque uma forma também de nós pouparmos água. É isso que muitas vezes falta, bem. Exatamente. E não pode ser só quando toda a gente está a falar de que há falta de água. Tem que ser o ano todo. E tem que ser sempre, mesmo quando chove, como hoje que chover. Olha, Elizabeth, esperemos que estamos no outono, então no inverno, vem já a seguir, isto é um instante que tenhamos água suficiente para que esta maldita seca que nos persegue há anos se vá dissipando. Seria uma boa prenda para todos nós, não é? Sem dúvida. Eu não gosto de fazer notícias sobre a seca, digo já. Pois. Portanto, preferia não fazer essas notícias. Ok, olha, obrigado pela tua disponibilidade, foi a tua segunda colaboração, que já vieste cá de viva voz a falar sobre o vosso jornal, o telejornal, o Sul Informação, mas numa colaboração assim desde esta conversa, combinada há 2 ou 3 dias, acho que nos saímos muito bem, não achas? Acho que sim. Um grande abraço, um grande beijinho, adeus, obrigado. Também, adeus, um abraço. 2 dedos de conversa.
Todos os dias. Dois Dedos de Conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM.